Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse empate do Grêmio com o Bragantino. O Grêmio foi um time acomodado, será ressaca do título e acabou punido com o resultado no final. Vamos falar sobre esse jogo, sobre as questões do time, Luiz Castro e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom rapaziada, o Bragantino é historicamente uma pedra no nosso sapato. É um time que sempre complica a nossa vida. Isso sem contar na maneira como eles encararam o nosso arquirrival na última rodada do Brasileiro do ano passado, né? Bragantino era só fazer a mão, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, é um time que sempre que o Grêmio joga dentro de casa, lá também, né? No ano passado vocês vão lembrar, teve aquele problema com a arbitragem, né? Num pênalti que o Marlon recolhe o cotovelo e o Lucas Casagrande, o árbitro que acabou na geladeira depois, até estava apitando aí nessa rodada, o jogo do São Paulo. Mas ele ficou na geladeira um tempão porque ele marca um pênalti, o Grêmio estava voltando com um empate de Bragança e acaba perdendo o jogo nos minutos finais. Enfim, o Bragantino sempre complica a nossa vida. E aí quando você soma um time que vem 3 dias depois, 4 dias depois de um título gaúcho, com 2 grenais, embora espaçados, né, pela semana, mas 2 grenais extremamente desgastantes, emocionalmente inclusive, com algumas ausências importantes, e um outro time que estava 10, 12 dias apenas treinando, trabalhando para esse jogo, e com uma característica de elenco que o Bragantino tem, que é uma média de idade mais baixa, que são jogadores mais intensos, mais velozes, mais dinâmicos, mais físicos, bom, aí você tem enormes dificuldades. Eu não estou passando pano não, mas já passando esse pano, né? Não quero passar pano porque o Grêmio foi mal mesmo e precisa, a gente precisa ter responsabilidade nisso. O Luiz Castro fez as escolhas dele que eu vou criticar aqui agora, mas assim, existe uma diferença. Existiu uma diferença dentro do jogo. O Grêmio conseguiu competir com o Bragantino no primeiro tempo, ou nos primeiros minutos, na verdade. Quando o Grêmio faz o seu gol, talvez até por uma questão de postura de time, pela maneira como o adversário vinha jogando, pela vantagem no placar, o Grêmio fez uma opção, que foi, até pela característica do Enamorado, por exemplo, e até do Gabriel Mack, que estava jogando mais aberto pelo lado esquerdo e o Enamorado pelo lado direito, um Monsalve vindo por dentro e o Carlos Vinícius na frente, essa era a conjectura do meio campo, com o Nardoni e o Noriega ali no meio. Você tem uma marcação, né, para tentar impedir os avanços do Bragantino, porque o Bragantino, se você dá o contra-ataque, é pior. Ao mesmo tempo que se você fica sendo martelado por eles, também é complicado, mas o Grêmio se vira mais confortavelmente dessa maneira. E aí quando você tem escapadas, bom, talvez o Grêmio ali tivesse uma oportunidade de, sei lá, ampliar o placar. E cara, as chances apareceram. O Cleiton, que é um goleiro, vamos usar um adjetivo aqui, meio atrapalhado, né? Ele saiu em várias jogadas de uma forma atabalhoada, o Bragantino cedeu espaços pela linha alta de como ele joga, né? E ele estava buscando um empate, então, no campo do Grêmio. Então os espaços se ofereceram. O Carlos Vinícius recebe uma bola, ele não é um velocista, né? Mas ele consegue até driblar o Cleiton, mas aí o Cleiton faz a defesa embaixo, né? Ele não consegue ter sequência no lance. Mas o Grêmio teve oportunidades. Bom, no segundo tempo ele teve uma cabeçada que ele cabeceia na mão do Cleiton, assim, que ele é uma jogada do Pavon, né, individual pelo lado direito, que ele cruza até de perna esquerda, que ele tá na frente do Cleiton, a marcação do Bragantino falha e ele tá sozinho para poder fazer o gol, muito parecido com o primeiro gol, numa jogada, nesse caso, do Enamorado, em que ele cabeceia de almanaque, né, no contrapé pro chão, deslocando o goleiro. O Carlos Vinícius teve as suas chances também, mas eu não posso nem condená-lo, né? Porque ele é o artilheiro do Brasileiro, é o 5º gol dele na competição, ele fez a sua parte e tudo mais. Agora, o Grêmio, depois desse gol do Carlos Vinícius, que acontece a 15 minutos do primeiro tempo, o Grêmio simplesmente usa dessa estratégia. E quando você usa dessa estratégia, cara, o Grêmio perdeu muitos duelos, mas muitos duelos. E aí, o Grêmio começou a ver jogadores como o Mosquera, como o Lucas Barbosa, que são tanques físicos, tendo vantagem sobre os marcadores do Grêmio. O Gabriel Mack, por exemplo, que era uma opção de escape, ele não era um jogo para ele, embora ele não tenha ido mal, tá? Mas assim, chegava um momento em que 2 cercavam o Mack e parecia uma escala diferente,
Porque eram jogadores muito mais altos, muito mais fortes, que roubavam a bola do Mac no corpo, e não tem como, você não consegue combater. O enamorado, que é um pouco mais liso, tentou fazer isso pelo lado direito, em alguns momentos levava vantagem, mas a cobertura do Bragantino era muito forte. Então os caras tinham uma recomposição muito forte, saíam no contra-ataque de uma forma muito rápida quando o Grêmio tentava se lançar. Só que chegou um momento do jogo em que o Grêmio não podia se expor muito, porque quando ele se expunha, ele abria muitos espaços. E esses caras com espaços em velocidade, cara, era muito difícil. Eu ficava olhando o jogo e falava assim, cara, meu Deus do céu, esse jogo tá muito intenso. Porque aí o Grêmio pegava a bola e tentava disparar, tentando atacar o espaço que o Bragantino oferecia. Só que o Bragantino recuperava essa bola e ia pro contra-ataque. Aí o Grêmio tentava voltar que nem um doido. Aí o Grêmio pegava essa bola e tentava sair de novo. Eu falava, esses caras não vão aguentar. E não aguentaram. Porque o ritmo do jogo, como ele estava sendo, chegou um momento que o Grêmio desistiu. O Grêmio falou assim, cara, quer saber? Vai, ataca aí, que não vai dar. E os caras já tinham chegado no gol do Lucas Barbosa, que estava impedido lá o Sacha, né? Na verdade o Sacha dá o passe pro Lucas Barbosa impedido. Aí vem no segundo tempo o Rodriguinho, que eu acho bom jogador, sempre achei na base do São Paulo. Ele tá no Bragantino, ele desfere um chute maravilhoso no ângulo, um golaço, um golaço. Teve uma questão de impedimento ali, mas estava legal. E o Grêmio tomou um empate, mas na verdade esse empate já era para ter acontecido há muito tempo. Desde o final do primeiro tempo, em que só dava Bragantino, em que o Everton fez uma ou outra defesa, e no segundo tempo só deu os caras. Teve essa bola do Carlos Vinícius que eu falei, né? Uma cabeçada que ele podia ali ter ampliado. Mas seria de um lance ocasional. O Grêmio não jogou para ampliar o marcador. Poderia acontecer porque é futebol. Mas o Bragantino dominou o jogo. Dominou, assim, 80% do jogo foi dominado pelo Bragantino. E não só o empate, como um segundo gol poderia ter acontecido também. Porque o Bragantino não parou de atacar. E aí o Luiz Castro, diante do cenário, o Grêmio já tinha abdicado de atacar com 12 minutos do segundo tempo. Eu achei muito cedo, mas percebi depois, um pouco mais racional, que o Grêmio não tinha perna. E não é que não tinha apenas perna, não tinha Muso, não tinha William, não tinha jogadores, o TT, que você poderia repor em energia em determinado momento do segundo tempo para poder fazer esses escapes. Aí o Luiz Castro me opta por Caio Paulista numa segunda linha e por Dodi. Quando você tinha um meio-campo formado por Noriega, Nardoni e Dodi. Qual é o recado que ele passa naquele momento? E vou dizer, tá, eu entendi a troca depois, quando ele explicou na coletiva. Eu entendi. Mas o recado que ele passou ali naquele momento foi, pode vir, que eu vou me defender. Em casa. E aí tá, vou tentar aqui passar esse pano aqui, vou tentar ser colaborativo e entender que teve uma disputa física em que o Grêmio saiu perdendo por conta das finais do Gauchão, em que o Bragantino não teve. Então, e já tem uma média de idade mais baixa, os caras já têm um nível de jogo mais intenso, descansados, então foi isso que aconteceu. Houve uma diferença muito clara no jogo. O que o Luiz Castro pensou naquele momento? Nós precisávamos ter a bola. Nós não conseguíamos ter a bola. O Monsalve era um jogador apesar do Monsalve ser um cara, um meia armador, condutor, ele é um cara de arrancada. Então o Monsalve estava pegando essa bola e arrancando. O enamorado estava pegando essa bola e arrancando. Só que quando esses caras arrancavam, o Bragantino fechava com 2 na marcação, a gente perdia a bola. Então a segunda bola toda era do Bragantino. O Grêmio recuperava, por exemplo, num ataque frustrado do Bragantino, tentava sair no contra-ataque, os caras recuperavam a bola. Então não dava. O que o Grêmio precisava fazer? Desacelerar o jogo. E não tinha o William para fazer isso. Não tinha um jogador que pudesse, cara, me dá a bola aqui, eu tô ganhando de 1-0, deixa eu recuar, e os caras marcando alto. Mas tudo bem, você recua aqui, você tenta jogar um passe aqui, você desacelera, você chama uma falta, O Grêmio não tinha esse jogador, não tinha. O Amuso era o cara do escape, o William seria o cara dessa retenção. Ele coloca o Dodi, e ele falou, eu tinha a opção ali de botar o Thiaguinho, por exemplo, ou ele tinha mais um volante, o Riquelme, na verdade, que é um meia. Eu optei pelo Dodi, que é mais experiente para poder reter a bola. Faz sentido. Dentro dos recursos que ele tinha, ele pensou, cara, eu preciso ficar com essa bola. Eu preciso que a bola sobre e ficar com ela. Quando ele tentou algum escape
para mudar a energia do time, ele também não tinha esses jogadores que eu citei, Amuso, TT, William. Aí ele botou o menino Roger, que também teve dificuldades físicas no jogo. Não física de desgaste, física de enfrentamento. Os caras do Bragantino são uns cavalos, velho. É muito difícil jogar contra eles. Então o Grêmio teve inúmeras dificuldades no jogo, por conta de todos esses argumentos, todas essas circunstâncias. É ruim pelo resultado? É. Mas existe um contexto que eu estou tentando passar para vocês aqui. Não estou feliz com o resultado, ainda mais pelo Bragantino, né, que sempre nos impõe dificuldades, por a gente estar jogando em casa, né, no nosso primeiro jogo depois do título gaúcho. Mas vá lá, tem tudo isso, né, para a gente analisar. Agora a gente tem a Chapecoense na próxima segunda-feira, que é um jogo, vamos lá, vencível. Vencível todo jogo é, né? Mas não dá para contar, evidentemente, né? Mas é um jogo em que o Grêmio pode fazer 3 pontos. Em determinado momento do jogo, com a vitória, o Grêmio estava no G4 do Brasileiro. Cara, sabe há quanto tempo eu não vejo o Grêmio no G4 do Brasileiro? Pois é. E aí, com o resultado, o Grêmio acabou caindo para a 9ª posição, né? Acho que foi isso, né? Deixa eu até olhar, confirmar a tabela aqui, porque a gente teve outros jogos na noite. Mas o Grêmio estava em 9º, que tudo bem, eu ainda consigo aceitar, né? 7 pontos. O líder é o São Paulo com 13. Então, assim, o campeonato está embolado, está no começo e tudo mais, mas não é o que me preocupa. O que me preocupa é que a gente não conseguiu ter um desempenho satisfatório contra um time que não vai disputar coisas grandes no campeonato, eu acho. Acho que o trabalho do Mancini tem um limite aí, até está fazendo campanha nesse começo. Tem essa questão física, o Bragantino é um time muito regular, né, pelos investimentos que faz, mas não acho que seja um time para disputar o título brasileiro, por exemplo, ou até mesmo o G4. Acho que o Bragantino não chega lá, pode chegar no G6, por exemplo. E o Grêmio teve inúmeras dificuldades. Mas vamos lá, vamos colocar no contexto disso tudo e entender que ajustes são necessários, desfalques ocorreram e o Luiz Castro também teve dificuldades diante dos parcos recursos que tinha para tentar segurar um time que é qualificado, mas não é dos melhores do Brasil. Então, eu já fico vislumbrando as dificuldades que teremos contra adversários muito mais fortes do que o Bragantino. Mas também preciso entender que o Grêmio pode ainda tem muita margem para evolução, ainda tem muito ajuste a ser feito. E ainda tem jogadores que não estavam hoje em campo e que poderão estar nas próximas semanas. Isso sem falar na ausência do Arthur, né, cara? Isso sem falar na ausência do Arthur. O Nardoni, por exemplo, que é um cara que a gente tem boa expectativa, ele foi um cara que babou na gravata na metade do segundo tempo. Ele não conseguiu mais correr. E o Luiz Castro até demorou para tirá-lo. Até o Pérez fez a sua estreia lá nos minutos finais no lugar dele, lá nos acréscimos já, poderia ter feito a troca antes, mas o Pérez, que vem do Huracan, vem mais como uma aposta, né? Só que diante da dificuldade ele vai acabar jogando, inclusive. E o Nardoni não conseguiu exercer o seu jogo ainda, é um começo e tal, a gente, enfim, entende toda essa situação. O Noriega, acho que foi o cara que se salvou do Grêmio, assim, foi o cara que jogou muita bola, na frente da defesa ele se fixa cada vez mais como um cara super importante nesse setor. Mas faltam coisas, né? Faltam coisas porque essa é a temporada. As adversidades vão surgir, os problemas vão aparecer e você tem que ter capacidade para resolvê-los. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, pessoal. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Grêmio todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui.